Houve um tempo em que as pessoas saíam de casa para alugar filmes. E não faz muito tempo. Antes da chegada do streaming, as pessoas podiam assistir filmes no cinema, pela televisão ou ir a uma videolocadora e alugar um filme. Na cidade de Franca, interior de São Paulo, existiu uma locadora pioneira que disponibilizava filmes comerciais e também obras clássicas do cinema. Sua proprietária era a artista plástica Regina de Franca, que com a ajuda de seu marido e filhos e muita sensibilidade, cuidou carinhosamente da Gramofone Videolocadora. Antes de contar a história da Gramofone, vamos fazer um recuo no tempo, lá para a década de 1980, para saber mais sobre como era o acesso aos filmes naquele tempo e como isso mudou de lá para cá. Em Franca haviam 4 cinemas. O maior deles, o Cine São Luís, localizado no centro da cidade, abriu as portas em 1942 e mantinha o seu brilho, trazendo à Franca os principais sucessos de Hollywood. Logo atrás dele ficava o Cine Odeon, que era um pouco menor. Havia ainda o Cine Bristol, que também ficava na região central da cidade. E por último, o Cine Santo Antônio, que de santo só tinha o nome, já que exibia filmes adultos. Apesar do número razoável de cinemas, considerando que nessa época a cidade de Franca tinha perto de 200 mil habitantes, eles não conseguiam trazer todos os lançamentos à cidade, especialmente os filmes nacionais e os de média e pequena bilheteria. Assim, o jeito era esperar uma oportunidade para ir aos cinemas de São Paulo ou outra capital, que possibilitavam maior variedade de filmes, ou torcer para que eles fossem exibidos na televisão. Mas nesse ínterim, começou a ser popularizado no mundo o uso do videocassete. E o que é o videocassete? Bom, videocassete era um aparelho eletrônico capaz de reproduzir e gravar conteúdos de uma fita cassete. Mas espera aí, e o que era a fita cassete? Era uma fita magnética capaz de armazenar conteúdos audiovisuais. Essa fita era chamada de fita de VHS, sigla para Video ROM System. O primeiro videocassete do mercado foi o U-Matic da Sony, de 1971. Mas essa história não parou por aí. Vários modelos foram oferecidos por diferentes empresas nas décadas de 1970, 80 e até o final da década de 1990, quando chegou ao mercado uma nova tecnologia de reprodução audiovisual, o Digital Versatile Disc, conhecido popularmente por DVD. A partir de então, as novas produções eram exibidas primeiro nos cinemas e depois vendidas no formato DVD. Já os filmes que estavam disponíveis em VHS começaram a ser relançados em formato DVD e vendidos ao grande público. A venda de aparelhos reprodutores de DVD, os DVD player, também se popularizou. Era possível até encontrar aparelhos que reproduziam fitas VHS e DVD. E a Gramofone Videolocadora? Como ficou nessa história? Bem, vamos falar muito disso, mas já podemos adiantar que ela acompanhou cada uma dessas etapas ativamente. A tecnologia do DVD tinha uma capacidade limitada de armazenamento, cerca de 4,7
gigabytes de informação, o que incomodava algumas empresas de tecnologia, tais como a Sony, a Panasonic, LG, Philips, Pioneer e Samsung, as quais se juntaram e desenvolveram a Blu-ray Disc Association, criando no ano 2000 o Blu-ray, que tinha capacidade de armazenamento de 25 GB. O nome vem de Blu-ray, que significa raio azul, e diz respeito ao feixe laser dos dispositivos responsáveis pela leitura dos discos, que neste caso é azul-violeta, ao contrário do DVD, cujo feixe é vermelho. Então, a partir de 2006, passaram a existir as seguintes maneiras de assistir filmes. Além dos cinemas, filmes distribuídos em 3 formatos: as fitas VHS, consideradas superadas, os DVD, muito utilizados no Brasil, e os Blu-ray, que nunca se tornaram muito populares em nosso país. Não podemos esquecer que a abertura do Franca Shopping em 1993 impactou diretamente os cinemas da cidade. Devido à comodidade e segurança, os cinemas do shopping acabaram tomando gradativamente o espaço dos cinemas pré-existentes, de modo que em alguns anos só restaram cinemas do shopping na cidade. Na década de 2010, foi popularizada uma tecnologia de transmissão de dados pela internet, especialmente áudio e vídeo, chamada streaming. Acessando pela internet plataformas de streaming, gratuitamente ou por um valor relativamente pequeno, as pessoas conseguiram assistir uma variedade imensa de filmes e seriados no conforto de suas casas, o que sem dúvida impactou muito o público das videolocadoras. Isso sem falar do efeito negativo da pirataria, ou seja, a realização de cópias não originais de filmes existia desde o VHS e aumentou com os DVD, assumindo proporções imensas com o avanço da internet. Filmes gravados até de dentro dos cinemas passaram a ser acessíveis quase simultaneamente e de graça em páginas da internet. Com a ampliação do streaming, as mídias físicas foram sendo postas de lado, sendo preservadas apenas por colecionadores e cinéfilos que de fato mantiveram seu interesse em garantir o acesso aos filmes. Além do mais, as próprias produtoras estão parando de distribuir seus filmes em mídias físicas. Desse modo, ainda restam algumas videolocadoras espalhadas pelo Brasil, mas elas estão ficando cada vez mais raras. Segundo dados divulgados pelo IBGE, até final de 2018, 23% das cidades brasileiras possuíam videolocadoras. Esse número nem é tão ruim, se considerarmos que, de acordo com o mesmo levantamento, apenas 17,7% das cidades do Brasil possuíam livrarias. Em 2019, a Gramofone era a única locadora que estava em funcionamento na cidade de Franca. Não sei se você lembra de quando você patrocinava o Vídeo Nesp. E aí... Aí tinha uma camiseta que você fez, que era aqui, ó. Gente, Gramofone. A gente pegou a camiseta e colocou no quadro. Você patrocinou pra gente, você era patrocinadora. É que você, na verdade, você arcava com o custo das fitas, né, que a gente pegava de graça. Sim. E aí tinha
tinha a ajuda da Unesp também, tinha lá. Aí a gente fazia um fanzine e aí a gente fez umas camisetas na época. Ah, eu vou querer. Não, o original não. Você não faz. Será que não tem jeito de tirar uma foto fazendo desse tamanho? Eu quero pôr na minha casa. Eu falei que não vai ser casa de muita coisa. A minha casa vai ser mais. Eu falei, aí eu tinha um moço até lá na Mata Indiana. Eu falei, olha, eu posso ir na sua casa com a Mata? Eu falei que vai ser mais obra de arte minha casa. E na entrada eu estou procurando o pôster do Lemon Tree, que até tá meio cortadinho, tem um menino que vai me ajudar, que é lindo de modelo, ele vai me ajudar a procurar, porque eu quero pôr na entrada, com aquela cadeira de diretor que eu tenho, e eu vou pôr na entrada da minha casa, assim, na hora que você vira, e esse eu achei lindo. Depois eu não sei se dá para fazer uma foto, se dá para escanear, a gente vai ver, porque a moça da Unesp, onde vai ficar a locadora, né, eu falei para ela falou, nossa, manda para mim, a gente tem uma máquina e de repente a gente consegue escanear para colocar na entrada de onde vai ficar a locadora também lá, né, na Unesp, até para relacionar a história da locadora, que tem relação com a história da Unesp, né? A gente podia ver isso, né? Ela falou que ia querer. Mas eu acho, nossa, eu tô muito emocionada, eu tô tão chorona, bom, aliás, eu sempre fui, né? Eu me emociono chorando. Então deixa eu ler a frase. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Charlie Chaplin. Nossa, que legal, né? Que legal. Ai, eu vou querer sim. Ai, tô arrepiada. Em 86 eu estava aposentado, eu era gerente da nossa caixa, nosso banco. Gostava muito de assistir filme. Aí eu falei que eu vou pôr uma locadora. Porque aqui em Franca tinha um senhor, nessa rua aqui, na esquina lá, esqueci o nome dele, que ele fazia isso, ele alugava filme já há algum tempo. Mas o Seixas, ele é meu cliente. Mas ele tinha os filmes lá, mas dentro da casa dele, você entrava lá, né? Aí eu falei, diabo, eu vou lá falar com vocês, quem sabe a gente compra dele, ou qualquer coisa assim, né? Aí ele falou, fica aí, fazer um teste com você, que ele me colocou lá uns 10 dias, e comecei a perceber o movimento. Era pequeno relativo ao que ele tem. Então vamos comprar. Aí ele fez um balanço, no outro dia eu voltei lá. Levei um mau susto, porque o preço que ele pediu dava para comprar a locadora dela hoje. Aí eu falei, você me desculpa, mas aí não dá. Eu tenho um cômodo ali, no fundo, que hoje é minha oficininha. Eu falei com a Tereza, ela falou, não, tenta mesmo. Eu falei, mas se não der, deu, né? Mas não tinha filme, nem fita virgem também não tinha. Eu tinha um amigo, ele falou, eu tenho um primo que é padre. Ele trabalha na igreja dele lá em Santos. E por sinal, ele está aqui em Franca. E ele gosta muito disso daí. Eu falei, então eu vou conversar com ele. Ele foi conversar e falou, aí eu gosto mesmo, que eu posso falar uma coisa. Teve um que me deu uns 10 fitas de filme virgem. E eu vou dar para você. Eu falei, começou bem, né? Então começou com 10 fitas a gramofone. Olhar para aquelas quantas que tem lá? 20 mil? Eu limpei essa linha, pus uma mesinha, pus um vidro, enchi de bala. E quando a gente começar, as crianças vêm junto. A gente pega, pode pegar a bala, né? Aí deu certo, viu? Aí eu falei, bom, agora fala do principal, o filme. Peguei o carro, né? E a Tereza, fui em Ribeirão, fiz a ficha numa locadora que tinha lá e peguei 10 filmes. Cheguei aqui e copiei tudo nas minhas fitas e fui lá e devolvi. Aí eu fui tocando a vida assim. Toda semana eu e ela, às quintas-feiras, ia lá em Ribeirão, devolvia os filmes e trazia outros. Porque não tinha filme selado, que a gente fala, né? Aí, quando começou, o primeiro filme que eu comprei selado, chamava Casamento de Maria Brau. Então começou a vir gente, aí comecei a comprar. A pessoa entrava e eu ficava sentado ali dentro. Aí o filho que mexe com computação fez as fichas. Quando você pegava o filme
punha lá, o computador falava que estava com você, que dia, que hora. Quando você devolvia, me dava de volta. E o filme aqui criou o logotipo, o nome, ele criou gramofone, que está aí até hoje. Na verdade, para você, eu já nessas alturas já tinha uns 200 filmes, mais ou menos, e não estou querendo você contar a grandeza não, mas de fim de semana, mais à tarde, chegava, não tinha mais, alugava tudo. Eu lembro que nessa época, foi no início da década de 90 que começou a aparecer muita locadora em Franca. Mas antes a gente não tinha acesso a isso. E também ninguém tinha videocassete, né? Então aí vinha muita gente de pegar filme, né? Chegou a ponto de eu falar, desculpa, mas eu aluguei tudo. Por um lado é bom, por outro lado é muito chato, né? Então aí foi tocando e foi crescendo, subiu e foi longe. Aí chegamos a 900 e poucos filmes. Aí nesse parque, maior parte já selada, né? Comprava na firma, vinha, né? Bom, a história da gramofone começou com meu irmão. Meu irmão frequentava uma locadora aqui perto, né? 2 ruas aqui para cima. E o proprietário, o Sr. Nazareno, tinha na época 800 VHS. E ele me ligou, eu morava em São Paulo nessa época. Ele me ligou e falou assim, Regina, eu descobri que uma locadora, ele está vendendo, já chamava gramofone. Aí ele falou assim, você não quer ser meu sócio, eu compro pra gente? O irmão dela era um dos melhores fregueses que eu tinha. Já no segundo mês eu já estava com um balcão novo, grande, né, ventilador, coisa... Levei ali, o amigo meu fez o balcão de ferro. Aí chegou num ponto que nós chegamos na hora de vender. Aí era eu e ela. Nós dois trabalhávamos aqui até 8 horas da noite, todo dia. Perigoso, né? Mas aquela tem menos ladrão. Aí um dia nós sentamos e falamos assim, ó, temos 2 opções. Ou nós saímos daqui, vamos com uma coisa grande no centro da cidade, ou então vamos vender. Aí, ficamos uns 2 ou 3 dias pensando. Concluímos que era melhor vender. Pus à venda. Eu fiquei quase um mês, ninguém queria. Eu vinha aí, pegava 10 filmes e ia embora. Aí ficava lá 15 dias. Aí um dia ele resolvia, trazia, pagava tudo, pagava em dobro. Aí eu morava em São Paulo, não tinha jeito de eu comandar a locadora naquela época. Mas aí eu fiquei super feliz, né? Aí a gente adquiriu a gramofone do Sr. Nazareno. Você não quer comprar locador? Tentei, argumentei e tal, mas não consegui vender para ele não. Mas olha, foi no meio da semana. Que coisa interessante. Quando foi no domingo, ele bateu aqui e trouxe o cunhado dele, que era gerente, não sei o quê, do Banco do Brasil em São Paulo. Ele falou, não, eu vim aqui para ver aquele negócio que você falou de vender. Falei, não, eu quero vender mesmo. Né? No outro dia, ele voltou. Os dois voltaram. Esse negócio que você está falando, como é que é o lucro? Aí vendeu. Então a Nilva, que na hora pegou ela, foi depois. E assim foi que a gente fez a locadora. Eu gostaria primeiro, nome completo e qual é a sua relação com a gramofone videolocadora. Bom, vamos lá. Meu nome é Gil Salatiel de Paula Russi. Eu sou filho do Nazareno, que foi da Tereza, né, que fizeram uma gramofone. E no início montaram uma gramofone. E a minha relação sempre foi total. Para você ter uma ideia de como é que era o envolvimento, meu casamento estava marcado para as 2 horas da tarde no cartório. Eu só casei no cartório. E a gente tinha falado que a gente ia funcionar até meio-dia, no sábado era o dia que tinha mais movimento. E aí era 1 hora da tarde, tinha gente chegando pedindo para ser atendido rapidinho. Eu já estava trocando de roupa para ir casar. A gente estava entregando fita para cliente que chegou atrasado, né? E foi você que criou tanto o nome quanto a logomarca, né, depois. Como é que foi isso? Por que esse nome? A gente estava procurando um nome que fosse diferente, né, que tivesse que marcasse, né, que chamasse a atenção das pessoas, e as locadoras todas tinham nomes muito semelhantes na época, não tinha uma coisa muito diferente e tal, e a gente queria
se destacar, fazer alguma coisa mais interessante. E aí surgiu a ideia de que o gramofone foi o primeiro, talvez, assim, o primeiro instrumento, né, o primeiro aparelho que é um tocador de mídia, né, a mídia, disco, né, tal, que foi criado lá pelo Edison, depois o Bell e tudo mais, que aí fizemos essa relação, né, da ideia de uma mídia, né, que toca uma mídia e tudo mais, para entreter as pessoas, né, para você ouvir música e tudo mais, essa relação que tinha com o videocassete e tudo mais. Então a gente achou bacana o nome, né, mantivemos a grafia antiga, né, e a partir daí a gente começou a trabalhar essa ideia. E a logo surgiu porque, daí, né, a parte visual surgiu porque o gramofone, né, foi criado no final do século XIX. E nesse período era o auge aí não o auge, mas o início, né, da construção do Art Nouveau, né, que estava acontecendo na Europa. Começou com Arts and Crafts na Inglaterra, com William Morris, e depois explodiu ali na França, em Paris, né, Metropolitano, né, e que ele é todo, né, as entradas todas são em Art Nouveau, né, trabalhos em ferro, com vidro, muito detalhe, muito bonito aqueles florais, aquelas coisas todas, os elementos, né, que marcam. E a fonte do escrito metropolitano foi criada pelo próprio artista, pelo próprio arquiteto, engenheiro que fez essas construções. Então você teve que reconstruir a fonte, você mesmo? Sim, porque era feito à mão, né? Não tinha computador, né? Então a gente tinha o quê? Algumas fotos de livros de história, da arquitetura, né? do design e tudo mais. Qual que é a importância que você vê naquele momento de surgimento da gramofone? Eu já visto que tinha muita procura, né? Até no dia do seu casamento você estava lá atendendo, porque tinha muita necessidade, estava atendendo uma necessidade. Sim. Que necessidade que você acha que a gramofone atendeu naquele momento? Olha, assim, o que eu vejo que era o diferencial da gramofone, porque só não tinha gramofone na época, né? Tinha outras locadoras, concorrentes, inclusive locadoras até maiores do que a locadora do meu pai. Eu acho que o grande diferencial da gramofone foi que ela tinha filme de arte. O meu pai, por razões pessoais, ele não quis que na gramofone tivesse filmes eróticos. Então, nós não tínhamos no início filme erótico na gramofone. Então, assim, era uma lacuna e era um tipo de filme que tinha muita procura, né? Então, você perdia boa parte da clientela não tendo filme erótico. E aí a gente tomou a decisão de que a gente ia, como a minha família sempre foi envolvida com arte, com um monte de coisa, música, a gente decidiu. E aí então era a única locadora que não tinha filme erótico, mas era a única locadora que tinha todos os clássicos, ela tinha todos os filmes de arte, ela tinha tudo que tinha, assim, que a gente conhecia, né, e que era editado, que infelizmente as companhias não tinham, né, nós tínhamos lá. Então começou a fazer um público diferente que estava lá por esses outros filmes, né, então outro tipo de público, outro tipo de relacionamento. E essas pessoas também começavam a consumir os filmes normais, né, os filmes ali do dia a dia, os lançamentos, tinha muita coisa boa acontecendo, foi aquelas grande época de Indiana Jones, essas coisas todas que todo mundo curtia muito e tudo mais. Então eu acho que um dos grandes diferenciais foi esse, sabe? De trazer esse novo tipo de conteúdo para a locadora. E aí a primeira gramofone surgiu na Voluntários da Franca. A gente começou com uma sala, depois a gente alugou de cima, e a gente já estava fazendo negócio para alugar o terceiro, porque ampliou muito rápido. Mas aí a gente resolveu que mesmo assim ia ficar meio apertado lá. Então a gente resolveu procurar outro ponto e a gente mudou aqui para Dr. Hélio Palermo. Porque eu gosto muito de arte, eu gosto muito de cinema, gosto de poesia, literatura, eu gosto de tudo, né? Aí foi muito legal, que aí eu não conhecia tanto todos os diretores de cinema.
Aí eu comecei a focar e eu ficava estudando todo dia cinema, diretores, até 2, 3 da manhã eu ficava lendo. Naquela época tinha a vista ótima, né? A visão ótima agora. Então foi isso, e aí eu me apaixonei, sabe? Eu me apaixonei, falei, não, eu vou fazer uma locadora assim para Franca, para o povo de Franca, assim, diferente. Eu não visei assim filme comercial, eu visei mais filme de arte. Assim, tudo que era de cinema de arte me fascinava. Gramofone, locadora, puxa, falar da gramofone é como fazer uma visita ao passado, como aquele filme Em Algum Lugar do Passado, com o Christopher Reeve, que fazia o Superman, né? Nossa, que delícia, eu ficava ali na Hélio Palermo, na esquina da Hélio Palermo, próximo da casa da minha mãe. Então, quando tinha feriado, que a gente não ia viajar, não dava outra, né? Ali era o local obrigatório. E aí, puxa, a gente pegava um monte de filmes, com certeza todos sempre sensacionais. Eu não me recordo de ter pego pelo menos um filme na gramofone que não tenha sido ótimo, né? Porque quando a gente tinha dúvida, sempre tinha um funcionário ou a própria Regina para orientar. Nossa, tinha cada título sensacional, não só para lazer, né, final de semana, mas também quando eu precisava de alguma fita para usar ou DVD para usar em aula, lá era certeza. E se não tivesse na gramofone, não precisava nem ir para outra locadora, que é certeza que não ia achar. Lá era o local que tinha, se não tivesse tudo, tinha bem próximo a isso. Minha filha pequena, nossa, pegava um tanto de títulos infantis, a Yasmin ficava louca. E quando a gente ia lá, era impossível pegar um DVD ou pegar uma fita, a gente sempre saía com sacolas. Títulos dos mais variados. Nossa, eu lembro que teve uma época que eu fiquei muito interessada num filme que chamava Sonhos, de Akira Kurosawa e Spielberg. Puxa, eu acho que eu peguei esse filme umas 3 vezes, ou mais. E eu assistia e cada vez era uma surpresa instigante. Nossa, super legal. Teve um filme também do Bertolucci, O Assédio de Bertolucci. Foi um dos filmes que eu fiquei super encantada e se for pegar, acho que assim na lista, né, de quem retirou o filme, eu devia estar lá um tanto de vezes. Então, Assédio de Bertolucci, um dos filmes mais interessantes que eu já assisti. E fora, nossa, se a gente suspeitasse, eu quero assistir filmes, sei lá, franceses, tinha. Quero assistir filmes de algum diretor alemão, tinha. Eu lembro também que uma vez nós fomos fazer um estudo para uma peça de teatro que a gente ia participar, Rainha Margot, né? E esse também foi um filme muito procurado que lá tinha. Então eu comecei assim, né? Eu fazia pesquisa lá em São Paulo, dos lugares que vendia filmes. Às vezes eu ficava 2, 3 horas pesquisando, procurando naquele monte de filme, coisas raras para trazer para cá. E eu me baseei também na 2001, lá de São Paulo, que o dono era a mãe dele morava no meu prédio e ela me levou lá para conhecê-lo. E aí eu fiquei conhecendo a 2001, achei fantástico. É mais baseado em filmes de arte, né? Filmes cults. Então, eu falei para ele o que eu tinha aqui em Franca já. Ele falou, nossa, Regina, mas para o interior você tem tudo isso já? Eu falei, tenho. Ele falou, não, continua que tá ótimo. Aí eu comecei, então, a mais focar nesse segmento, né? Aquela época a gente comprava muitas mídias, nossa, era uma loucura. Eu tinha que comprar 10 mídias do mesmo filme. Porque é que você falou, tinha muita gente, né? Às vezes a fila que formava, eu não sei quantas pessoas, aqui da Barracão e até lá na porta. Virava aqui nos cultos e até lá na porta. Acho que tinha umas 40 pessoas na fila. Se você que faz parte aí da geração do streaming deve estar se perguntando qual que é a importância de se falar
de uma videolocadora, falar do VHS, né? Não é só a mídia, um resgate da importância da mídia naquele contexto, mas também de um espaço, a videolocadora Gramofone, um espaço por onde obras de arte do cinema do mundo todo transitavam, né? Então sempre foi um privilégio poder consumir cinema através da Gramofone, uma empresa que nos anos 90, inserida no mercado de audiovisual em Franca, estabeleceu conexão com todas as áreas e todas as classes sociais, todas as formações profissionais, porque era um espaço democrático de conhecimento, de fruição também dos filmes, ainda no formato de VHS. Qual a importância, né? Eu acho que essa questão do afeto, ela é mais importante para mim ainda do que a quantidade de filmes que eu tive a oportunidade de assistir através da Gramofone. Lá atrás, na década de 90, quando eu comprei meu primeiro videocassete e fui assistir a um filme, eu aluguei o quê? Alice no País das Maravilhas para as minhas filhas assistirem, e assistiram quantas vezes esse filme, e isso está na base da formação delas, o audiovisual na base da formação da educação, da cultura, e da aptidão, da percepção, e eu sei que milhares de pessoas em Franca passaram por esse processo. Então, assim, a história da Gramofone também é a história das nossas comunidades. É claro que ali na Gramofone você podia encontrar o filme dos Trapalhões, o filme da Xuxa, você poderia encontrar o que o universo pop do cinema estava produzindo, mas também você chegaria lá e dizer, quero assistir um filme ucraniano. Tem. Quero ver um filme israelense. Tem. Então você tinha uma mostra muito significativa da cultura produzida a partir do audiovisual, a partir do cinema. Então, esses são os dados que me levam aqui a contribuir para a construção dessa narrativa, no intuito de construir uma história audiovisual do que foi e que continua sendo, né, na memória e também na expertise de todos os profissionais que trabalham com audiovisual, a Gramofone. E falar sobre esse projeto incrível que foi a Gramofone, videolocadora, e também falando da Regina e buscando aqui o laço de afeto que mais tarde veio a se desenvolver uma amizade. Hoje ainda temos uma amizade por trás de uma empresa, por trás de uma videolocadora, por trás de um projeto. Existia então a Regina. A Regina se tornou ao longo dos anos minha amiga, ela é artista plástica. Eu acho que falar da Gramofone é, antes de tudo, falar do carisma e da percepção, do refinamento em que a Regina construiu o acervo da videolocadora Gramofone. Então, assim, foram muitos clássicos que eu pude ter acesso, eu falando de mim, né, mas como professor recém-formado na Unesp, eu trabalhei durante alguns anos no Cefam, formação de magistério. Então, eu criei um videoclube dentro do Cefam com a parceria da Gramofone. Então, assim, uma vez por semana, um filme era selecionado, um filme que tinha a ver com alguns conteúdos que eram trabalhados de forma interdisciplinar, e nós assistíamos esse filme. Era um cineclube que durou 2 anos. Então, veja bem, através de um professor e de uma equipe de professores, a quantidade de pessoas que tiveram acesso a filmes de qualidade. Isso estou dando um exemplo. Eu sei de outros projetos que aconteceram e que envolviam e que se destinavam a partir da Gramofone. Então a história é muitas vezes privilegiada pelas fontes escritas, pelos documentos oficiais, a dita história oficial, que faz um recorte muito elitista da realidade, excluindo muitas vozes, muitos atores sociais. Esse trabalho de fazer o registro no audiovisual, fazendo um documentário e trazendo essa perspectiva da Gramofone, também é a oportunidade de mostrar a infinidade de pessoas que foram impactadas pelo trabalho comercial a partir de uma empresa, a videolocadora, mas com requinte da seleção das imagens. Eu digo isso porque por trás da Gramofone existia uma personalidade, né? Existe uma personalidade que é a Regina. E fora isso, aí foi o boom das locadoras, né? Esse tempo aí, não tinha pirataria, não tinha tanta coisa, né?
não era permitido. Depois aí que começou essa fase de descida, né? Eu sou André Serra, tenho uma videolocadora aqui na cidade de Capim Branco, Minas Gerais, e eu sempre trabalhei, né, com VHS, trabalho até hoje, apesar de ser um formato que já está, digamos assim, extinto, né, desde 2006, mas eu trabalho com VHS aqui desde 1999, aqui na locadora. Sou colecionador de VHS, participo de um grupo chamado VHS Forever Leilões, que é o grupo do WhatsApp, juntamente com os colecionadores Patrick e Mourão. Desenvolvo esse trabalho de leilão entre colecionadores. Hoje, quando se fala em VHS, né, eu trabalho mais com colecionismo mesmo, porque cliente para alocar é muito difícil. E eu queria deixar aqui, né, uns VHS de uma saudosa videolocadora, ao qual eu comprei algum acervo. Eu comprei uma parte assim dos VHS, e para também passar para outros colecionadores no meu leilão. Eu vou apresentar aqui 3 VHS que eu comprei na Gramofone. O Faces da Morte, esse é o grande clássico aí da década de início da década de 90, né? As locadoras tinham muito esse filme, dava extremamente medo nas pessoas, né? Proibido em 46 países. E aqui nós temos a etiqueta da Gramofone, da cidade de Franca. Consegui esse acervo na mão de um colecionador também, que é da cidade de Franca, que comprou lá na videolocadora, né, quando estava para fechar, e comprei esse acervo aí que veio pelo correio. Esse aqui é a Faces da Morte 3, também da videolocadora Gramofone. Eu acompanhei a história da videolocadora, né? Uma videolocadora cultural demais aí na cidade de Franca, né? Que infelizmente fechou. E o clássico aqui, né? Guerra nas Estrelas, o grande clássico Star Wars, episódio 4. E aqui nós temos, essa é uma fita dublada, hein? Que é difícil de ter. A locadora Gramofone também. E essas são os 3 VHS aqui, né, da locadora Gramofone, que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Eu achei muito melhor a passagem do VHS para o DVD do que agora. Eu acho que não houve passagem do DVD para o Blu-ray, porque eu acho que não houve assim uma acolhida muito grande para o Blu-ray, né? Eu procurei comprar em DVD dos antigos o que era mais importante, porque eu não ia comprar tudo, que nem teria jeito de você conservar tudo isso, né? Porque eu focava nos lançamentos, mas eu focava também no acervo, que eu achava muito importante você ter o acervo em ordem. Então eu comprei muito DVD que eu já tinha em VHS, tanto que eu tenho até hoje, né? A locadora chegou a ter 20 mil VHS. Só que uns quebraram, outros os clientes às vezes não devolviam, locava 3, 4 e sumia com os filmes, né? Acontecia muito isso. E alguns que a pessoa queria comprar, às vezes eu vendia porque tinha muitas cópias, às vezes tinha 3 cópias e seria um filme que não era tão importante, assim, um filme mais comercial. Aí o pessoal queria comprar, a gente vendia alguns, né? Eu andei vendendo alguns. Eu montei uma locadora também para um pintor de São Paulo, para o filho dele também, que ele veio aqui, gostou, eu andei passando alguns, mas os que eu tinha repetido. E foi muita coisa boa nessa época toda. A Pórtico também, que é do Nelsinho Pucci, me convidou para pôr a Gramofone dentro da Pórtico. E foi um período assim eu fiquei muito empolgada. E que eu amava ele. Ele falou assim: Regina, vem pra cá, que aí você me ajuda aqui nos livros, nos CDs, né? E eu te ajudo na locação. Eu já tinha até separado os filmes. Aí aconteceu um imprevisto, né? Dele partir. Aí foi muito chato. Mas, porque eu achava ele um sonhador também, um idealista, aqui dentro de Franca. Quando você fala da Gramofone, para mim vem 2 lembranças, assim, bem legais. A primeira dela
mais ou menos no meado do comecei dos anos 90, né, 92, quando chegou o CD, né? Todo mundo tinha só, inclusive eu, só disco de vinil. Então, e aí chegou o aparelho de CD, né? Mas ainda não tinha os CDs para vender no mercado. Isso gastou um tempinho ainda. E aí o que a gente fazia? A gente ia na gramofone porque ela tinha os CDs para alugar. E eu lembro que o primeiro CD que alugou foi o do Vangelis, né? Que fez a famosa trilha do Carruagem de Fogo. Inclusive tinha nesse CD, né? E de um outro tecladista também, o Jean-Michel Jarre, né? Então eu tenho essa lembrança, né, que a gente pegava os CDs alugados. A segunda, né, já é mais pro final dos anos 90, começo do 2000, né, mais ou menos 2004, quando a gente ainda não tinha YouTube. Então se você queria assistir a algum concerto ou algo relacionado a isso, ou você comprava, né, os DVDs ou VHS, porque não passava na televisão, né? Então, e não tinha YouTube. Então, na gramofone ela já tinha no catálogo deles esses DVDs. Então, eu lembro que o primeiro DVD que eu assisti de orquestra foi As 4 Estações de Vivaldi, regido pelo maestro Kara, né, que era o maestro da Filarmônica de Berlim. E acho que, se não me engano, tinha uns 10 DVDs nesse catálogo, né, da Filarmônica de Berlim, lá na gramofone, entre outras orquestras também. Então eu lembro que devo ter assistido todos, né, que tinham lá disponíveis. Então são duas lembranças assim que eu sempre vou guardar, que são bem bacanas, né, e que foram cruciais também para a minha formação musical. Então pode-se dizer que a gramofone ela contribuiu com você, contribuiu para você ter acesso à música e para você conseguir aí que ela faz parte também da sua carreira como músico, sim, que ela participou sim. disso. Sim, então somos, sem dúvida, né, eu sempre vou lembrar dela nesse sentido, além dos outros filmes que eu acabei alugando lá, mas esses dois foram, assim, sabe, acho que as partes mais importantes, e é o que destacava, talvez, ela das outras videolocadoras que tinham aqui em Franca, né, esse diferencial desse material que eu acho que só tinha disponível lá, né. Chegou uma hora que a gente tem que deixar embora. Eu sei que tem que deixar embora muita coisa, mas eu acho que isso aqui é bom também para a posteridade, para o pessoal ver, né, como era. Sei lá, eu tenho esse idealismo, mas eu vou tocando até onde, não sei onde vai dar, mas depois, quando eu partir, se alguém quiser mudar tudo, aí fica, né, a critério. Mas, por enquanto, eu acho que isso aqui é maravilhoso, ajudou muita gente cresceu aqui na gramofone, filhos de amigos, igual do Paulo Pucci, do Dr. Hermes, do Pierre, muita gente que vinha aqui, Dr. Carlos, os meninos eram pequenos, cresceram aqui frequentando a gramofone e adorando, eles falavam, eu adoro a gramofone. Então, eu acho que isso pra gente também é muito valioso. Bom, Mauro, eu sei que você fez parte aí de um processo importante na triagem dos filmes da gramofone para serem preservados, né, e ir para a biblioteca lá da Unesp. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco de como foi esse processo, como foi essa triagem. Tá bom. Primeiro, assim, a minha participação iniciou com uma ideia que eu tenho, assim, do papel da própria Unesp, da universidade, onde eu sou professor voluntário de um programa de mestrado profissional em políticas públicas, de que a presença da Unesp na cidade deveria envolver também atividades de preservação da história local. A primeira coisa que nós fizemos foi incorporar ao acervo da biblioteca a gibiteca do Laboratório das Artes, que é o movimento cultural do qual sou um dos coordenadores. E a partir disso, com o sucesso dessa iniciativa, nós ficamos sabendo que a gramofone, que era uma das mais tradicionais videolocadoras da cidade, ia fechar. E ela, sem dúvida alguma, sempre foi uma referência em termos de qualidade de acervo.
ela sempre trouxe lá no seu acervo filmes de arte, filmes que você não encontra no circuito comercial. Num primeiro momento, o que a gente tem pensado é de desenvolver algumas semanas, né? Assim que o material estiver todo catalogado, você pegar, por exemplo, vamos fazer uma semana do Zé do Caixão. Então tem filmes lá, né, da filmografia do Zé do Caixão, por exemplo, que é absolutamente desconhecida da maioria das pessoas, né? Então, mostrar isso, que existe esse acervo, que existem essas obras do cinema nacional e que vão caindo no esquecimento, é importante, principalmente para os estudantes de história, né? Que vão conhecer um pouco da história do cinema brasileiro, por exemplo. Então, assim, a ideia é usar o acervo como um complemento didático, né, de uma atividade cultural e, ao mesmo tempo, que resgate essa história da cultura a partir de um acervo que foi construído aqui em Franca mesmo, né? Sou diretora da biblioteca da Unesp aqui de Franca e parte da minha atuação na vinda da Gramofone foi nas discussões da pertinência da Unesp receber esse acervo e passada essa fase, a próxima etapa em que eu e a minha equipe entramos é a parte de catalogação e disponibilização desse material, né? Transformar o acervo da Gramofone num acervo especial da biblioteca da Unesp. Foram algumas reuniões entre o professor Murilo, que fez essa mediação, que atualmente é nosso vice-diretor do campus, o professor Alexandre, né, que você já conhece, a Carolina, que na época era nossa historiógrafa, e conheceu o acervo da Gramofone, foi uma das usuárias, né, da locadora. Eu não sou da cidade, então não conhecia a Gramofone, e eu, assim, éramos nós quatro, fazendo essas discussões, né, sobre qual a pertinência, se não seria mais adequado ir para o museu, porque não iria, enfim, qual que é a pertinência de ter um acervo de VHS e DVDs desse porte dentro de uma biblioteca, né, se seria adequado ter esse tipo de material ou não, que tipo de material viria, porque como a gente não conhecia o acervo, a gente chegou a cogitar que viriam rolos, por exemplo, e aí rolo a gente já não estaria aberto a receber por causa do perigo de incêndio. Então tudo isso foi permeado durante as discussões e acabamos por receber o acervo no final. Alexandre, você enquanto professor de antropologia dentro do curso de História, né? Você está ligado a que departamento? O departamento de História? Não, o departamento chama Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas. Então esse departamento ele fica com essas disciplinas, né, da sociologia, da filosofia, economia, enfim, antropologia, né, e aí a gente é responsável, né, de munir essas disciplinas para todos os cursos que a gente tem aqui, o direito, a história, o serviço social e relações internacionais. Então o nosso departamento ele fica responsável por essas disciplinas e aí cede, né, essas disciplinas para todos os cursos aqui do camp.
A principal justificativa ela veio do professor Alexandre, né, pelo valor histórico que o acervo da Gramofone tem para a cidade de Franca. Eu acho que a Gramofone, se não foi a primeira, deve ter sido uma das primeiras locadoras da cidade e foi aquela com que os francanos tiveram maior vínculo afetivo. Praticamente todo mundo na cidade conhece ou conheceu a Gramofone. Então a ideia do professor Alexandre era preservar um pouco da história da própria cidade por meio do acervo da locadora. Qual que é a importância do resgate e de se manter a videolocadora Gramofone? Então, a importância ela é vital para a sociedade francana, para a cidade, para a universidade, né? Para manter viva todas essas referências raras, né? Essas referências clássicas, né? De filmes que não são encontrados aí à torta direita, né? na internet ou nas mídias de streaming e tudo mais, né? Então a necessidade, a essência de manter esse acervo vivo, né? Exatamente é uma missão histórica, né? Uma missão de manter viva uma história, né? Que fez parte da cidade francana, né? Então nesse processo dessa evolução, dessa modernidade que faz aí essa mutação, essa metamorfose, digamos assim, de todos esses processos, né? Que envolve tecnologia, informação e tudo mais, conectividade, eu acho que manter vivo a fita física de VHS, a fita do DVD, do Blu-ray, né, é um marco, né, para a história, é uma necessidade que a gente tem que fazer em todos os setores, né, sei lá, na arquitetura, na literatura, né, mas também aqui, nesse caso, né, da videolocadora Gramofone, que teve esse processo histórico findado em 2020, se não me engano, e que agora tem essa continuidade com esse novo aspecto, né, esse novo formato aqui na Unesp, né, que vai ser organizado e desenvolvido pela biblioteca aqui da Unesp. Então, depois que o acervo saiu da Gramofone, ele veio para a Unesp, ficou um tempo encaixotado. Depois o professor Alexandre faz a triagem, acho que junto com o professor Mauro, do LabArtes, e alguns alunos, eles fazem a triagem dos filmes, dispensam cópias e outras coisas e trazem para a biblioteca só aquilo que eles consideram pertinente preservar como amostra, né, daquilo que a Gramofone já teve. Nesse momento a gente fez o segundo desencaixe desse material, né, que foi o que veio da triagem para cá, e agora esse material está aguardando o processamento técnico, que é a parte que a gente faz a catalogação dele dentro de um sistema que fica disponível para o público e depois coloca aqui no acervo para que ele possa ser emprestado. Aqui na Unesp a ideia é trazer os filmes raros, os filmes, né, que são de diretores conceituados, de atores também que fazem aí essa história do cinema. Então, assim, enfim, dá um final para esse filme também, mas esses filmes comerciais, os filmes pornográficos, porventura a gente achou, esses filmes assim que não fazem parte desse cenário mais educativo, lúdico, né, criativo, artístico, né, esses filmes comerciais, então a gente também deixou de lado, separou. O professor já comentou comigo algumas vezes por alto que ele tem a ideia de fazer algumas exibições, fazer seleção dos títulos, né, fazer uma curadoria, de repente uma linha temática, selecionar alguns títulos e exibir. Então eu acredito que ele tenha já algum plano de trabalho para fazer isso, né, deve estar esperando o acervo ficar pronto para poder começar a colocar essas ideias em prática. Essa ligação com a Gramofone e com o cinema em geral, né, a gente tem isso como critérios nas nossas disciplinas, né, critérios de avaliação, critérios de fonte de informação, de educação. Então, assim, na realidade, essa ligação que a gente tem com o cinema e com a Gramofone é essa faísca, essa cereja do bolo que faz a gente também ficar, né, sabe, que faz a gente continuar com essa história, né? E mais que isso, né, eu acho que esse é
o aspecto essencial que move a gente, né? Aí, muita gente aqui nos corredores fala, nossa, professor, mas você fica lá nessas caixas, você fica lá nesse processo tudo empoeirado, mas isso não tem preço, né? Esse encontro ali com as obras, com fitas, né, que você possivelmente já tenha visto em outras oportunidades, mas que agora, né, ela vai estar num outro contexto, né, num outro formato, que vai possibilitar também que outras pessoas possam ver essas obras também. Isso é muito... Eu lembrei aqui, por exemplo, que a gente pode fazer a primeira sessão da Gramofone aqui na Unesp como Cinema Paradiso, né? Que é um filme que fala de cinema, que fala dessa paixão mesmo, né? Eu acho que a ligação com a Gramofone tem a ver com essa paixão que ela permitiu na gente, né? O tempo todo, quando existiu. Essa é a história que nos move aqui também, né? Para a preservação de história, eu acho muito válido. Para a utilização, eu acho que vai ficar um pouco complicado. Mas isso é apenas uma opinião minha. Eu não posso falar pelos profissionais e pelos pesquisadores que estão aí fora. Se eles preferirem esse tipo de mídia, é prerrogativa deles. O desafio maior que eu vejo é a questão da obsolescência. Porque aparelhos de VHS já não são tão fáceis de encontrar, né, em bom estado, que estejam funcionando. Conjugar aparelhos de VHS com a tecnologia mais recente também não é tão fácil assim para fazer essas exibições. A gente tem também a preferência de muitos usuários pelo streaming, que é uma realidade que a gente já está sentindo na biblioteca, da preferência dos alunos pelo material em PDF, pelos e-books, ao fazer empréstimo do livro físico. Então a gente já tem perdido o número de empréstimos da nossa principal mídia, que é os livros. Eu imagino que o volume de empréstimos dos VHS, principalmente dos VHS, o DVD ainda a gente tem alguma esperança. Mas imagino que o volume de empréstimos seja muito pequeno. Então, assim, o desafio é como manter esse material preservado, sabendo que ele vai ser um material que não vai circular muito, assim. É um material que eu sei que vai despertar a curiosidade, principalmente a saudade, a nostalgia das pessoas. Aconteceu uma coisa semelhante quando a gente inaugurou a Gibiteca. A gente recebeu muitos munícipes que vieram aqui olhar e ver e saber que existia, né, mas o uso é muito pequeno. A Gibiteca até um uso um pouco maior, mas com a Gramofone eu imagino que o uso vai ser menor. Porque vai ser um pai ou um avô que vai trazer o neto, vai dizer, olha, era assim, tal coisa, vai contar uma história, mas que não vai de fato fazer um empréstimo porque ele não tem um equipamento na casa dele que possa reproduzir essa mídia. Então a ideia é que a gente, pela Gramofone, a gente utilize esse nome para fazer um videoclube ou para fazer uma videoteca assim, permanente da Unesp, né? E deixar esses filmes com acesso aí para a comunidade científica que tenha também interesse em estar buscando esse acervo para estudar cinema ou para estudar sobre a cultura dos temas que tiverem lá nos filmes. E aí, assim, interessante que a ideia também assim, dentro das possibilidades, é deixar uma sala específica lá com vídeo, por exemplo, um videocassete ou um DVD, que é um material que é mais raro, né? Numa sala para, de repente, algum aluno ou alguma pessoa que queira fazer ali o uso desse filme ali nas dependências aqui da Unesp, ele possa fazer isso também, né? Mas nada impede que a biblioteca também crie, né, essa coisa de emprestar esse filme, assim como um livro, né, para que depois possa ser devolvido. Isso também é uma coisa que vai ser pensada. Mas é isso, então assim, parte substancial desse arquivo da Gramofone está aqui na Unesp agora, né, e vai ficar alojado ali na biblioteca da Unesp. E a ideia é que esse material seja possibilitado esse acesso, né, gratuitamente, é isso que a gente tem que falar, né, para a comunidade fazer o uso aí desses vídeos raros ou desses filmes que porventura não estão aí nos streams, né, que estejam mais fácil aí acesso para você ter.
E se a gente for olhar na versão digital das duas coisas, eu te garanto que a gente tem muito mais assinatura de streamings do que assinatura de e-books nas contas de CPF das pessoas. Você vai encontrar muito mais gente que assina o HBO, que assina o Netflix, o Globoplay, todos ao mesmo tempo, mas que não assinam o Amazon Prime para ler um livro virtual. Então, assim, é uma questão assim, que a gente só transpôs de mídia, mas as pessoas continuam muito mais afeitas à contação de histórias, ao enredo, à literatura cinematográfica do que a mídia escrita, né? Não importa se é papel ou digital, se é VHS ou digital, as pessoas ainda consomem muito mais histórias, entretenimento no meio audiovisual do que na literatura. Não é engraçado? A Gramofone, ela é uma história que faz parte da minha vida, né? Eu sempre, quando professor, eu sempre fiz essa ligação, muita empatia, né? Porque quando precisava de vídeos lá, educativos, Germinal, quando precisava de vídeos educativos, a Regina nem cobrava da gente, né? Porque a gente sempre tinha essa atividade como um incentivo ali da Gramofone, né? Então a Gramofone, ela faz parte da nossa história, faz parte da história de Franca. As caixas que chegaram até a Unesp depois que foi feita a primeira embalagem dentro da Gramofone e depois que o professor Alexandre também fez a triagem. Nessas estantes nós acomodamos por enquanto os VHS, são inúmeros, então a gente teve que fazer uma acomodação dupla, porque a gente também tem outras prateleiras aqui utilizadas com livros, então não daria para espalhar. E do lado de cá nós colocamos um pouquinho mais de VHS ainda e os DVDs que vieram também. Então a partir de agora a gente vai utilizar todo esse material, vai fazer uma segunda triagem e depois esse material vai para o acervo para ficar disponível para os usuários. Trazer a Gramofone para a Unesp, eu acho também é trazer um pouco da história de Franca, um pouco da história desse audiovisual que você que você sempre traz aí essas referências para a gente, para ver como que essa história nasceu e teve uma trajetória aqui em Franca, né? E como que isso não morreu, a Gramofone não morreu. Muitas locadoras pequenas, eu ajudei demais. Assim, a pessoa fala assim, mas na época do boom você ficou super bem. Não, porque eu poderia ter segurado só para mim, né? Mas eu ajudei todos também. Então, assim, ajudei assim, no fato de, por exemplo, Regina, compra filme para mim, você faz essa gentileza. Eu fiz muito isso, né? E foi bom, não me arrependo, não. Né? Só que eu acho que é amor demais. Eu tenho amor. Às vezes eu penso em vender um filme e falo, ai meu Deus, deixa eu ver de quem é. É muito bom, é muito bom. Eu acho que você fazer aquilo que você ama não tem dinheiro que pague, sabe? Mas eu conciliei tudo, mas eu acho que eu acho assim que é mais fácil, às vezes uma pessoa que não tem tanto compromisso, para ele dedicar total para um segmento, eu acho bem mais fácil do que, por exemplo, uma pessoa que é mãe, tem muitos filhos, dona de casa, tem que correr para ver coisa de casa, para ver a locadora, né? Para ver a parte de arte. Tenho 4 filhos e 4 netos atualmente. Meus filhos nasceram todos em São Paulo, estudaram todos os 4 na mesma escola, eu dei aula nessa escola e agora meus netos estão estudando na mesma escola. Franca é uma cidade uma cidade com 200 anos de história, mas que pouco preserva essa história. A memória da cidade é ameaçada no cotidiano. As instituições públicas que zelam pela memória local, como o museu, o arquivo, né, a Pinacoteca Municipal, que tem acervos ricos, acervos locais, elas estão em risco, né? Os edifícios estão em risco, né? O prédio do antigo Colégio Champagnat, que é tombado como patrimônio histórico, onde está o arquivo, tem áreas interditadas. O próprio Museu Histórico tem muitos problemas de manutenção, né? A Pinacoteca Municipal também não conserva o seu acervo da forma mais adequada.
Então, assim, nós vivemos numa cidade onde a preservação da memória é bastante precária, né? Então, esse papel que a universidade assume de levar para dentro da própria universidade, conservar de forma adequada, é fundamental para mostrar a importância de se preservar isso, tá? De um caráter pedagógico, didático, de mostrar, olha, existe esse acervo e esse acervo está sendo bem preservado, né? Então, isso é fundamental a universidade assumir esse papel numa cidade onde isso tem sido desprezado. Agradeço a oportunidade aqui e deixo um abraço a todos. A nossa videolocadora está localizada aqui na cidade de Capim Branco, Ômega Videolocadora. Entre lá no Instagram e conheça a nossa videolocadora. Nós temos também, né, quem quiser pedir, o nosso grupo de leilões, tá? VHS Forever Leilões. A galera trabalha só com VHS. Forte abraço para vocês, galera. Valeu! É isso aí, garoto.